Pode exaltar Ele se Ele é digno de louvor, de glória. Da sua boca começa a falar palavras de adoração para Ele. Porque se estamos de pé, foi Deus que permaneceu a gente de pé. Se chegamos até aqui, foi a graça de Deus, porque ninguém merece nada do Senhor, irmãos. Pelo contrário, nós não merecíamos nem estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Mas Deus olhou no meio do montúrio, de um fundo do poço, de um charco de lodo, de pecado, e tirou pessoas de lá, colocou de pé. E como que você tem glorificado o nome do Senhor através disso? Eu falo por mim, irmãos. Traficante, ex-drogado, ex-alcoólatra, viciado em tudo que era ruim. E aonde eu estou aqui hoje para dar testemunho, para pregar a palavra e profetizar bênção sobre esses ministérios, irmão. Então assim, se nós chegamos até aqui, foi a graça, é o favor imerecido de Deus. É o favor imerecido de Deus que nos estende a mão. Não vai achando que Deus estava precisando de você e te trouxe aqui, não. É você que precisava de uma mão estendida. E a mão foi estendida para você. E depois que a mão foi estendida para você, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Irmãos, eu costumo dizer que eu sei bem de onde eu saí. E pessoas perguntam para mim, falam, você não tem saudades do mundo que você vivia? Eu falo com veemência isso. Senti saudade de ser escravo do Satanás só se eu fosse besta, irmãos. Eu louvo a Deus por cada oportunidade que eu tenho de falar da palavra do Senhor. E essa oportunidade, eu não sei de vocês aqui, irmãos, mas eu saí da minha casa com uma grande expectativa por aquilo que Deus pode fazer aqui nesse ambiente. Deus já veio fazendo na oração, Deus já veio fazendo no louvor. E nós cremos, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só quem está aqui com os ouvidos abertos para receber a palavra de Deus, dá um glória para Jesus aí, irmãos. Dá um aleluia para Jesus, irmãos. Nós estamos aqui avançando para quê? Para a glória de Deus, irmãos. Se esse ministério completou 5 anos de idade, não é para a glória do Vitor, não é para a glória dos pastores, mas é para que o nome do Senhor fosse glorificado aqui nesse lugar, irmãos. Cada porta de igreja que abre, nós devemos glorificar o nome do Senhor, irmãos. Porque é melhor uma igreja aberta do que um bar abrindo no bairro, irmãos. Então nós não devemos olhar placa de igreja e fazer essa separação. Nós somos todos pregadores de reino. E nós viemos aqui para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. O reino de Deus, irmãos, no reino de Deus tem cura, no reino de Deus tem milagre, no reino de Deus tem salvação. E é representando esse reino aqui nessa terra que nós estamos aqui hoje para impactar esse bairro, para impactar essa cidade, irmãos. A igreja, ela não é simplesmente um concreto, ela é corpo em movimento, irmãos. Ela não é um endereço fixo aqui, não. Ela representa um chamado. Ela não é um simples evento que está acontecendo aqui. É a movimentação do Espírito Santo que está aqui. Hoje nós não celebramos apenas o que Deus fez aqui nesse lugar e o que Ele está fazendo, mas hoje nós vamos celebrar aquilo que Deus ainda não terminou sobre esse lugar. Nós estamos aqui celebrando algo que só está começando. Nós estamos celebrando 5 anos de uma longa jornada que nós cremos que será trilhada até a volta de Cristo, irmãos. E eu não sei quem é membro dessa igreja, eu não sei quantos daqui de vocês fazem parte desse ministério, mas eu quero dizer para você, você hoje aqui, você está no melhor lugar que você poderia estar. Num sábado que nem esse, há uns 14, 15 anos atrás, com certeza eu estava drogado, eu estava jogado, eu estava entregue em muitas coisas, em rolês. Mas hoje eu glorifico a Deus porque eu tenho a oportunidade de, num sábado que nem esse, estar aqui para glorificar o nome do Senhor e comemorar tudo aquilo que Ele está fazendo aqui nesse lugar, irmãos. Aleluia. A igreja, nós não costumamos dizer que a igreja, ela não se abre, a igreja ela nasce. Tem muita gente falando que vai abrir igreja. Se tudo der errado aqui, eu abro minha igreja. Igreja, nós sabemos que ela não é algo que a gente abre, é algo que nasce no coração de Deus. E eu creio que a igreja, a comunidade Despertar, é algo que nasceu no coração de Deus.
Porque nós sentimos a presença do Espírito Santo nesse lugar. Nós sentimos a manifestação do reino aqui nesse lugar. E só você que está sentindo a mesma coisa que eu, irmãos. Eu costumo dizer que quem tem motivo para glorificar não precisa ser motivado. Você tem motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor. Então aproveita essa oportunidade que você tem para falar palavras de adoração para Ele. Você que sabe de onde Deus te tirou e sabe para onde Ele vai te levar, tem a oportunidade de glorificar, irmãos. Aleluia. Israel aqui, ele estava sendo pressionado pelos filisteus. A igreja verdadeira, irmãos, ela nunca cresce em terreno neutro. A igreja verdadeira, ela nunca cresce aonde as coisas estão tranquilas, onde não existe nenhuma adversidade, aonde não existe nenhuma perseguição. A igreja, ela sempre cresce em território disputado. Nós estamos vendo aqui uma disputa nesse texto. Os filisteus estão tentando tomar a terra, mas existe um povo de Deus que está declarando: essa terra aqui não é do inimigo, essa terra aqui é do Senhor. A igreja, ela só cresce, ela só avança, irmãos, quando enfrenta oposição. Porque se não tem oposição contra a igreja, alguma coisa está errada, irmãos. Se o inimigo não se levanta contra a vida dos pastores, não se levanta contra a vida dos obreiros, não se levanta contra a igreja que está sendo estabelecida aqui, alguma coisa está errada. Porque uma igreja que nem essa, ela foi estabelecida nesse bairro, ela foi estabelecida nesse endereço para incomodar o inferno, para saquear o inferno aqui nesse bairro. Então, irmão, se está tendo levante, saiba que você está no caminho certo. O inimigo, ele não ataca quem já é dele, ele ataca aquele que está colocando em risco o trabalho dele. Despertai, vocês estão colocando em risco o trabalho do inimigo nesse bairro, e só quem acredita nisso glorifica o nome do Senhor aí. Entrega o seu aleluia a Ele, irmãos. Aleluia. Mas toda oposição é sinal de que algo precioso também está sendo gerado, irmãos. Se o inferno se levantou, é porque o céu já está autorizando a exaltação dessa igreja, irmãos. Samuel, ele não chamou o povo para estratégias militares. Ele sabia que tinha uma guerra, ele sabia que o inimigo tinha se levantado. Mas sabe o que ele chamou o povo para fazer? Se arrependa, ora e jejua, porque nós vamos vencer. Ele não falou: vamos para cima, eles estão batendo, nós vamos bater também. Ele falou: vamos colocar eles no joelho, porque nós cremos que o lugar mais alto que nós podemos estar na presença de Jesus é aos pés dele. Aos pés de Jesus o inimigo cai, o gigante cai, muralha é quebrada, mar é aberto. Aos pés de Jesus todas as coisas acontecem, irmãos. Ele chamou eles para o arrependimento, consagração. A igreja, ela só cresce, irmãos, ela não cresce quando você moderniza o templo. Muita gente está usando estratégia para crescimento de igreja. E não vamos falar que é ruim, irmãos. Nós queremos também tela de LED, iluminação, aquelas igrejas lindas. Eu profetizo isso para essa igreja, eu profetizo isso para a minha igreja, irmãos. Porque tudo aquilo que existe hoje é para ser usado, irmãos. Tem gente que é contra a tecnologia, e nós não somos contra a tecnologia. O que não pode entrar dentro da igreja é o mundo, mas tecnologia pode ser utilizada. O que não pode entrar dentro da igreja é pecado. O que não pode entrar dentro da igreja é maus hábitos. O que não pode entrar dentro da igreja é aquilo que fere o caráter de Deus. Mas nós cremos, irmãos, que a igreja que cresce é aquela que não abandona o altar. Nós podemos ter recursos disponíveis para poder atrair pessoas, mas uma coisa que atrai pessoas de verdade é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão dentro da igreja, é a palavra do Senhor. Se tem coisas que nós não podemos abrir mão dentro da igreja, é a oração, é o jejum, é a consagração. Porque nós cremos que uma igreja que persevera em oração, ela cresce, os milagres acontecem, pessoas entram aqui e elas são curadas aqui nesse ambiente, são libertas. É isso que é a igreja, irmãos. Então, desde o tabernáculo de Atos dos Apóstolos, o altar, ele representa o quê? Dependência, centralidade da adoração e vida espiritual. Tem gente que vem para o altar para tirar algo,
Mas em todo contexto bíblico nós nunca vimos ninguém indo até o altar para tirar algo. Pessoas vão até o altar para entregar. Irmãos, de repente você chegou aqui em busca de algo. De repente você chegou aqui em busca do seu milagre. De repente você veio aqui em busca de uma porta aberta, em busca de um emprego, em busca de uma bênção. Mas eu quero dizer para você, hoje Deus está esperando você primeiro entregar algo para Ele. Hoje Deus está esperando você vir aqui para esse culto e entregar a melhor adoração, o teu melhor louvor, a tua melhor oração, a tua melhor devoção. É isso que Deus está esperando de um culto que nem esse, irmãos. Porque nossa pergunta não deve ser: nossa, você gostou do aniversário da Despertar de 5 anos? A nossa pergunta deve ser: Deus, será que o Senhor está gostando da minha apresentação para Ti esse ano? Será que o que nós estamos fazendo aqui está glorificando o nome do Senhor, irmãos? Essa deve ser a nossa preocupação, porque toda igreja que protege o altar, irmãos, toda igreja que não deixa a bagunça entrar, toda igreja que permanece firme e alicerçada na palavra do Senhor, ela será protegida pelo céu, e a palavra garante isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, irmãos. Entenda uma coisa: porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Quando alguém fecha a porta é porque ele não quer que ninguém entre. Então quando diz a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, é porque nós estamos atacando, é porque nós estamos indo de encontro. Então se a porta do inferno se fecha, a igreja não tem porta que prevalece, porque nós vamos derrubar a porta, nós vamos saquear o inferno, nós vamos trazer o perdido, nós vamos libertar o cativo, porque uma igreja que nem essa está sendo estabelecida aqui para poder impactar no mundo espiritual, irmãos. Quando Samuel ora, Deus responde com trovões, porque onde há oração sincera, irmãos, há resposta sobrenatural. Quando há oração sincera num ambiente que nem esse, pode crer que alguma coisa vai acontecer, irmãos. Deus está sondando corações aqui, Ele está vendo a minha e a tua oração. E se a tua oração tem sinceridade a Deus, fica só esperando, porque as coisas vão acontecer ao seu favor. E Deus ainda fala com a sua igreja. Assim como Ele falou com Samuel, Ele está falando com pessoas aqui hoje. Nós cremos que Ele está falando pela palavra. Nós cremos que Ele está falando pela pregação. Nós cremos que Ele está falando através do abraço, da comunhão. E nós cremos que Ele ainda continuará falando pela direção do Espírito Santo. Clemente de Alexandria, ele diz: a igreja é o lugar onde a voz de Deus encontra eco em corações obedientes. Amém, irmãos? Sensibilidade espiritual traz vida para a igreja. O que mantém uma igreja viva não é agenda cheia. O que mantém uma igreja viva não é o quanto você faz na semana, o quanto você faz diariamente. O que mantém uma igreja viva é a presença dele manifesta num culto que nem esse. Não é barulho simplesmente, irmãos. É glória de Deus que enche a igreja. Não é simplesmente o número de pessoas que enche essa igreja, mas é o fogo de Deus entrando nesse lugar que faz com que essa igreja seja cheia da glória do Senhor, irmãos. Porque não adianta ter uma igreja cheia de pessoas se ela estiver vazia da presença de Deus. Mas nós cremos que hoje nós estamos aqui em um número de pessoas razoável, e nós cremos que a presença de Deus também está enchendo esse lugar e esse ambiente. Então, se você está sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, começa a aproveitar esse ambiente profético aqui para poder falar palavras de adoração para Deus, irmãos. Eu não sei se você saiu da sua casa para adorar, mas eu saí de casa para adorar, porque parece que tem gente que vem para um ambiente que nem esse e não está nem aí para o ambiente, não está nem aí para o que está acontecendo, mas existe algo que está acontecendo no mundo espiritual. Então aproveita, irmão. Se você tem as suas ansiedades para lançar até os pés de Jesus, lance agora as tuas ansiedades, lance os seus anseios, porque nós cremos que hoje Deus está trazendo respostas de orações para pessoas aqui. Nós cremos que Deus está trazendo resposta para esse ministério aqui hoje. Nós cremos que Deus está afirmando uma promessa para essa igreja aqui hoje, irmãos. Aleluia. A igreja cheia da presença de Deus, ela nunca vai ser
vazia de milagres, irmãos. A igreja cheia da presença de Deus, pessoas vão ser libertas diariamente aqui. Uma igreja cheia da presença de Deus, vocês vão ver famílias, mulheres, homens vindo aqui sozinhos e depois entrarem por essas portas com a família inteira. Nós cremos, irmãos, porque o poder de Deus é isso. Para o mundo pode ser a loucura, irmãos, a palavra de Deus, mas para nós que cremos no Evangelho, o Evangelho ainda permanece sendo o poder de Deus manifesto aqui nessa terra, irmãos. E sabe o que Deus faz aqui? Quando Samuel, ele levanta a pedra, ele clama lá, todo mundo arrepende, ora, jejua, Deus confunde os inimigos. A batalha ela não é vencida pela força, mas às vezes a gente fica tentando vencer batalhas com a nossa força. E eu quero dizer para você que a Bíblia ela é tudo ao contrário daquilo que nós pensamos. Quando nós estamos fracos é aí que nós estamos fortes. O gigante não é o maior, o gigante é o menor. Derrubando tudo aqui. Nós vamos ver Davi e Golias. Nós achamos que o gigante é o Golias, mas o gigante é aquele pequeno que matou o urso, matou o leão. No mundo espiritual, os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser grande, que seja o pequeno. Irmãos, você entende que não é da forma que nós pensamos, da forma que nós arquitetamos, as coisas sempre acontecem não por nossa força, mas é totalmente pela vontade de Deus. Tentamos às vezes manter algo aberto, uma porta aberta que nem essa com a nossa força. Criamos estratégia, tática de evangelismo para atrair pessoas, mas sabe o que atrai pessoas para esse lugar? É a presença manifesta aqui dentro. Porque quando tem pessoas orando, pessoas jejuando por esse ambiente, automaticamente pessoas vão começar a sentir a presença e ser atraídas para o ambiente de culto, irmãos. Então não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quando Deus entra na guerra, o inimigo ele perde até o rumo, irmão. O povo ficou perdido quando Deus entrou na guerra. Eles estavam preocupados porque quando nesse tempo de Juízes, logo depois do período de Josué, eles atravessam, derrubam a muralha, entram na terra prometida e Josué ele fala o quê? Ó, eu não sei vocês, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês sirvam, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E Deus ele tinha dado ele tinha dado uma ordem. Quando vocês entrarem na terra, elimina tudo que tiver lá para que vocês possam desfrutar da terra. Porém, sabe o que eles fizeram? Eles olharam o número do povo que estava lá e ficaram com dó. É pequenininho, deixa aí. É um povinho que não expressa nenhum risco para nós, deixa aí. Só que o tempo vai passando e aquilo que é pequeno que nós deixamos vai crescendo e se torna um inimigo grande. Então Deus está falando para pessoas aqui, sabe aquele negocinho pequeno que você de repente está trazendo ainda para dentro da terra? Sabe aquela mania pequena que você acha que não tem nada a ver? Isso aí pode crescer e te dominar. E Deus ele está falando para pessoas aqui: eu sou contigo. E essa pequena coisa que está se levantando contra a tua vida, que eu estou vendo que vai ser grande, eu estou colocando por terra hoje para que você possa resplandecer a glória de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu não sei se é mania, vício, o que é, mas saiba de uma coisa: Deus está contigo nessa peleja, irmãos. Com a tua mão você não vai vencer, com os teus esforços você não vai vencer. Coloca o seu joelho no chão em oração e entrega a sua sinceridade para Deus, porque o inimigo cai. Quando Davi ele olha aquele gigante, ele não fala: eu vou derrubar na força da pedrada, não, ele fala: eu vou contra esse incircunciso na força e no poder do Senhor, irmãos. Se é no poder do Senhor o inimigo cai, se é no poder do Senhor o vício cai por terra, se é no poder do Senhor a sua família será liberta, se é no poder do Senhor pessoas vão ser atraídas para esse ambiente, irmãos. Quando Deus entra na guerra, então o inimigo ele perde o rumo, irmãos.
Milagres, eles são evidências, eles não são exceções de Deus. É a evidência de que Deus está contigo, irmãos. Quando você contempla um milagre nessa igreja, um milagre na tua vida, um milagre no ambiente, é Deus testificando: eu sou com vocês, eu estou nesse negócio, pode continuar, porque eu estou assinando embaixo o tempo de vida dessa igreja. Será que tem pessoas vendo coisas acontecendo aqui dentro? Pelos olhos da fé, vocês estão vendo coisas acontecendo, irmãos. Eu sou meio doido lá na minha igreja. Eu falo para o pessoal: não caminho por vista, porque a Bíblia nos testifica isso. É o caminho por fé, irmãos. E eu vejo grandes coisas, irmãos, acontecendo, não só na minha igreja, mas aqui nesse ambiente. Porque quando eu cheguei aqui na frente, eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Não fique preocupado: mas o lugar é simples, nós estamos em poucas pessoas, de repente, porque tudo começa com pouco para chegar no grande, irmãos. Ninguém faz nada grande sozinho, mas todo mundo consegue chegar no crescimento se todo mundo abraçar a causa junto com os pastores. Então Deus está trazendo pessoas aqui para somar junto com os pastores para uma grande obra que vai acontecer aqui nesse bairro, irmãos. Deus está trazendo pessoas, atraindo. E sabe qual que é? Se eu fosse você, o que eu fazia? Eu colava com os homens de Deus, porque Deus tem uma grande coisa para fazer aqui nesse lugar, irmãos. Deus tem uma grande coisa para fazer aqui. E quando o pastor estava falando sobre o ministério ter começado em uma garagem, o nosso ministério também começou em uma garagem. Nossos pastores, eles eram da Assembleia de Deus do Ipiranga. E quando eles saíram do Ipiranga, na verdade o meu pastor, ele foi convidado a se retirar do Ipiranga na época. Por quê? Porque o sonho dele era montar uma orquestra com moradores de rua, porque o meu pastor, ele é maestro. Então ele fazia evangelismo, trazia para dentro da igreja, e ele começava a inserir dentro do louvor, porque ele ensinava o pessoal a tocar. Aí começou aquela notícia, porque tem gente que não fica alegre com o crescimento dentro da igreja. Sabe qual que era a notícia? Até mendigo toca nessa igreja. Até mendigo canta nessa igreja. E é triste nós vermos, irmãos, não estou falando mal de ministério, irmãos, mas eu estou falando de pessoas, às vezes, que não ficam felizes quando outras pessoas entram machucadas dentro de uma igreja para ser curadas, irmãos. Tem gente que está fazendo papel de igual de fariseu, colocando uma porta ali e fala: você não é digno de entrar. Mas a graça de Deus é aquilo que faz nós sermos dignos de entrar no ambiente de culto, irmãos. A gente sempre costuma pedir perdão por aquilo que a igreja faz com algumas pessoas, irmãos. Desculpa se a igreja te feriu muitas vezes. Desculpa se a igreja feriu a tua família muitas vezes. Nós estamos aqui não pregando placa de igreja, nós estamos aqui pregando o reino de Deus. E no reino de Deus, irmãos, o véu do templo, ele foi rasgado para que você pudesse ter acesso à presença que está sendo manifesta aqui. Então não deixa ninguém costurar o véu que Jesus rasgou. O ambiente aqui está propício para você sentir a presença de Deus, irmãos. Muitas pessoas morreram para que você pudesse ouvir essa palavra que está sendo pregada. Então aproveita para meditar na palavra, para sentir a presença, glorificar a Deus no ambiente e sentir aquilo que foi liberado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Milagres, então, eles são evidências de que Deus está aqui. Porque aonde há fé em Deus, há cura. Porque aonde existe fé em Deus, há restauração. Porque aonde existe fé em Deus, há libertação. Aonde existe fé em Deus, há portas abertas, irmãos. Porque Jesus, ele falou: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para o monte e dizer para ele: vai, e ele vai, irmãos. Então, às vezes, não acontece coisas nas nossas vidas porque nós não profetizamos. Não acontece coisas nas nossas vidas porque nós não cremos, nós temos dúvidas. Quem já orou por um morto ressuscitar aqui, irmãos? Eu começo de mim, eu nunca orei, irmãos. Será que é por isso que nós não estamos vendo mortos ressuscitando? Porque nós estamos negligenciando a nossa fé?
Será que nós não estamos vendo ossos crescendo, pessoas cuspindo, de repente câncer num ambiente que nem esse, porque nós não estamos indo lá impondo as nossas mãos com fé e orando? Deus está trazendo aqui, irmãos, a consciência para um povo dessa geração, dizendo que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Jesus, Ele falou: se creres, vão fazer coisas maiores do que a que eu já fiz, irmãos. E a Bíblia vai deixar bem claro que se fosse colocar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em livros, irmãos. E Jesus, Ele fala: vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz, se vocês tiverem fé. Então olha aquela situação que você está passando e tenha fé que Deus, Ele vai colocar a mão sobre isso. Olhe para aquilo que está se levantando contra a tua vida e tenha fé que o inimigo vai cair. Olha para aquela porta que está fechada para você e declara as bênçãos, porque a porta vai se abrir e as bênçãos que estavam sendo retidas serão liberadas para você, e nós cremos, porque isso é uma promessa de Deus. Aonde a fé se levanta, o impossível se ajoelha, irmãos. Aonde a fé, o impossível acontece. E Deus nunca vai entrar numa causa onde sua mão alcança, é sempre onde você não alcança que Deus entra, irmãos. O problema é que nós estamos querendo que Deus faça aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. Mas aquilo que nós não podemos com as nossas mãos, é aí que o Deus entra na causa. Nós estamos vendo aqui uma guerra, aonde não poderia ser vencida com mãos humanas. E Deus, Ele entra. Samuel levanta uma pedra para lembrar, porque quem não honra o que Deus fez, não está preparado para aquilo que Deus fará. Quem não agradece por aquilo que Deus já fez, irmãos, nunca viverá aquilo que Deus fará lá na frente. Será que você já agradeceu pela sua família? Você agradeceu pela sua casa? Agradeceu pelo seu carro? Meu pastor, ele falou, ele estava ensinando uma vez sobre como nós termos uma vida de oração. E ele está vivo por um milagre, irmãos. Imaginam, 53, 54 anos tem meu pastor, 1,93 m, acho. Deve pesar uns 50 quilos. Porque ele não tem um rim, o outro não funciona direito, funciona 12%. Pâncreas também não funciona, diabetes lá em cima. Quando descobriram, os médicos deram 2 anos de vida para ele. E já fazem 17 anos que ele está vivo, para a honra e glória do Senhor. Então, quando existe fé no ambiente, os milagres vão acontecendo, irmãos. E nós estamos aqui para testificar que milagres ainda acontecem, irmãos. De repente você está olhando o cenário, o inimigo batendo espada, riscando faca no chão, e você não está vendo saída. Mas eu vim aqui como boca de Deus para falar para você: existe saída sim para você. E a saída, ela sempre vai ser o lugar mais baixo, onde de repente você nem quer ficar. E o lugar mais baixo é de joelhos, é boca no pó, é oração. Porque a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos, irmãos. Não foi sorte, não foi o homem, não foi a coincidência que fez com que os inimigos ficassem perdidos, não. Foi o Senhor, a mão do Senhor, que fez com que os inimigos se perdessem, para que eles pudessem ser vitoriosos. Quem olha para trás com gratidão, vai olhar para frente com fé. Porque quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que Deus fez na minha vida, irmãos, eu olho para frente tendo a certeza daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Quando eu olho para trás, eu vejo da onde Deus me tirou. Eu consigo olhar para pessoas e falar: Deus vai tirar ele também. Quando eu olho para trás, eu vejo uma pessoa que não tinha condições nem de cuidar de si mesmo, e hoje cuidando de uma igreja, cuidando de uma família grande, com várias responsabilidades. Eu consigo olhar para pessoas aqui e falar: se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida também. Se Deus ele fez na minha casa, Ele vai fazer na sua casa também. Se Deus ele me tirou de um charco, de um poço fundo de lama, Ele vai tirar o seu filho, vai tirar seu marido, vai tirar todos os seus familiares, porque nós vivemos por fé, irmãos. E a fé justamente é isso, é pisar em degraus onde não existe, irmão. É fazer igual o Pedro. Todo mundo fala do Pedro que foi incrédulo e afundou, mas só ele teve coragem de pisar fora do barco, irmãos.
Então, quando nós pisamos fora do barco, com fé nós caminhamos por cima das águas. Tem pessoas aqui que estão duvidando daquilo que Deus pode fazer, mas eu estou querendo dizer para você, nesse 5º aniversário dessa igreja, às vezes você olha e parece que nada vai acontecer, mas no mundo espiritual Deus já está trabalhando, irmãos. No mundo espiritual coisas já estão acontecendo. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam indo embora, sabe por quê? Porque Jesus frustrou as expectativas dele. Jesus frustrou as expectativas deles, por quê? Jesus falou assim: destruam esse templo e no 3º dia eu reconstruo. Aí eles estão lá, 3º dia, nada aconteceu. O que eles fazem? Pedro já é o primeiro, vou pescar. Aí já tem um monte que fala, eu também. Aí já tem uns que falam, eu vou embora. Aí tem 2 indo embora para o caminho de Emaús. E aí daqui a pouco quem está andando do lado? O próprio Jesus andando do lado. Jesus está caminhando com eles e vendo que eles estão tristes, falando, que conversas são essas que vocês estão tendo aí? E eles pegam e falam, és tu peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Que coisas que estão acontecendo? Falam aquelas coisas a respeito de Jesus, um profeta usado nas pregações e milagres, e nós até achávamos que ele era o Messias, só que hoje já é o 3º dia e ele não ressuscitou. Aí Jesus pega desde Gênesis ali até Malaquias, porque quando fala as escrituras é o Antigo Testamento, e ele pega tudo ali, ele vai falando, mas não era necessário que ele padecesse todas essas coisas, como está escrito na lei, como está escrito nos profetas, como está escrito nos poetas. Não era necessário ele padecer todas essas coisas. Jesus expondo as palavras e eles ainda estavam com os olhos fechados, irmãos. Jesus expondo as escrituras e eles ainda não conseguiam ver que aquilo ali era o próprio cumprimento das profecias. E sabe o que acontece? Eles chegam no destino, Jesus faz como quem vai mais para longe, e eles falam, vem cá, vamos tomar um café, descansa, amanhã você segue a sua jornada. Ele fala, beleza, vamos tomar um café. Quando ele entra dentro da casa, que ele senta na mesa, ele pega o pão para tomar o café com eles, ele dá a graça e parte o pão. Automaticamente um olha para o outro. Eu já vi uma cena igual essa. Essa cena me é familiar. Olha para frente, não tem mais ninguém. Aí eles começam a falar um para o outro. Não ardia no seu coração quando ele expunha as palavras? Não ardia no teu coração quando ele mostrava de Gênesis até Malaquias tudo aquilo que falava sobre ele? Não ardia nos nossos corações quando uma ministração era pregada aqui nessa igreja? Será que não arde os nossos corações quando Jesus ele fala, vai curar, vai libertar, vai voltar, irmãos? O coração deles não estavam ardendo, mas quando as escamas caíram, eles puderam ver que quem estava sentado na mesa com eles, que estavam caminhando do lado deles, era o próprio Jesus, irmãos. Eles estavam indo longe do lugar da promessa, mas Jesus estava caminhando do lado deles. De repente você está achando que Jesus não está caminhando do seu lado por causa daquilo que você pensou, por causa daquilo que você fez, por causa daquilo que você já praticou. E Jesus ele está caminhando do teu lado falando, ei, tem coisa boa para você chegando. Eu reconstruí aquilo que foi destruído para que você pudesse ter a oportunidade de vir a um lugar que nem esse e glorificar o meu santo nome. Eu fui até o templo, a minha presença foi até lá, rasgou o véu para que você pudesse ter acesso àquilo que você não poderia ter antigamente, irmãos. Então não fica achando que Jesus não está trabalhando não, sabe por quê? 3 dias ele ficou sumido. E sabe o que ele estava fazendo os 3 dias? Pedro vai dizer que ele desceu até as profundezas e ele tomou a chave da morte, do inferno, irmãos. Pregou para os cativos. E a pregação lá não é evangelística, irmãos, porque passou dessa vida aqui é juízo. Então se você foi uma pessoa que viveu por fé, passou dessa vida é glória, mas quem não teve fé nessa vida é juízo. E sabe qual que foi a pregação de Jesus
nos 3 dias que acharam que ele não estava fazendo nada, ele desceu até as profundezas e tomou a chave do inferno, da morte. Ele falou: ei, Isaías, lembra aquilo que você profetizava? Que viria o Messias? Pois é, eu estou aqui, bora para o paraíso. Ei, Jeremias, lembra aquela profecia que você fez, falando a respeito de mim? Pois é, eu estou aqui para tirar vocês aqui do seio de Abraão e levar vocês para o paraíso. Ei, irmão, se você crê em tudo que for pregado aqui, com certeza Jesus vai estar te levando para um lugar melhor do que você acha, porque a palavra mesmo vai dizer que aquilo que nós não pensamos, que nem chegou aos nossos corações, é aquilo que Deus tem preparado para pessoas aqui. Se você crê que Deus tem coisas grandes preparadas para você, levanta a sua mão para o alto e começa a glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui profetizando que inimigos irão cair por terra na vida de pessoas aqui. Pessoas chegaram aqui tristes, abatidas, sem saber que direção tomar, e Deus, Ele está falando para pessoas aqui: permaneça em oração, permaneça firme, comunidade Despertar, e permaneçam no propósito, porque vocês vão ver coisas grandes acontecendo no decorrer do ano de 2026. Se vocês viram coisas acontecendo em 2025, espera só virar o ano para vocês verem o que eu vou fazer daqui para frente, se vocês permanecerem no propósito. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Jesus poderoso. Aleluia. A igreja saudável, ela produz frutos permanentes, irmãos. Atos 6, 7 vai dizer: crescia a palavra de Deus e o número dos discípulos se multiplicava. Quando a palavra cresce no ambiente de culto, o número de discípulos aumenta, irmãos. A igreja é a resposta de Deus para o mundo, irmãos. Comunidade Despertar é a resposta de Deus para o mundo. É a resposta para esse bairro. E nós temos que ter essa fé quando nós estamos na nossa igreja, irmãos. Luz para os que andam em trevas, cura para os feridos, esperança para os quebrados, refúgio para os cansados, irmãos. Nós temos que olhar para a igreja com esses olhos. John Stott, ele vai dizer: a igreja é o povo de Deus em missão no mundo que é de Deus. Porque tem o texto que fala: o mundo jaz do maligno, só que nós não somos aqui desse mundo. Mas nós cremos o quê? Que o povo de Deus em missão para o mundo, e quando falo o mundo, não é o mundo territorial, mas é o mundo de pessoas que é de Deus. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. Então, quando fala que Deus amou o mundo, Ele não está amando o que está acontecendo ali fora. Ele não está amando as coisas que estão sendo construídas ali fora, mas Ele ama aquele que está perdido. Ele ama aquele que está abatido. Ele ama aquele que não tem direção. E é porque Ele ama aquele que está perdido que Ele deu o seu Filho. E nós estamos aqui fazendo o quê? Pregando salvação através do Filho para essas pessoas, irmãos. Quando a igreja cresce para cima em oração, ela cresce para fora em impacto, irmãos. Quando nós nos juntamos em oração num ambiente que nem esse, o impacto tem que acontecer lá fora. Louvor pode subir aqui. Eu não sei como que finaliza. Na minha igreja é assim. Louvor pode subir para nós finalizarmos. Você pode ficar de pé, glorificando o nome do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Nós precisamos profetizar sobre esse lugar, irmãos. Nós cremos que esses 5 anos de comemoração aqui da comunidade Despertar será só o início de um novo ciclo que Deus está tratando aqui. Porque hoje nós vamos declarar sobre essa igreja o quê? Vamos declarar que haverá expansão no ano de 2026. E só quem crê já vai glorificando o nome do Senhor também, irmãos. Nós vamos declarar que haverá avivamento aqui nesse lugar, irmãos. Haverá milagres extraordinários.
haverá famílias inteiras alcançadas, haverá portas abertas como nunca antes foram abertas aqui nesse lugar. E como Samuel, levantamos as nossas vozes e declaramos: até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. E se você crê, glorifique o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos colocado de pé, irmãos. Se até aqui Ele te ajudou, por que você fica aqui num ambiente que nem esse, com a sua boca fechada, irmãos? A presença de Deus, ela está aqui. E se até aqui Deus tem te ajudado, até aqui Deus tem te sustentado, glorifica Ele aí no seu lugar. Eu vou dar alguns segundos para nós manifestarmos o reino de Deus aqui nessa terra. Eu vou dar alguns segundos aqui para você louvar a Deus com toda a intensidade, com todo o seu louvor. Você saiu da sua casa para glorificar aquele que é digno, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor. Nós não estamos pedindo para você glorificar o louvor aqui, não. Nós não estamos pedindo para você glorificar o pregador, não. Nós estamos aqui pedindo para que você venha glorificar o nome santo do Senhor. Se Ele merece o teu louvor, irmão, começa a falar a palavra de adoração para Ele. Se você é grato porque até aqui o Senhor tem te sustentado, levanta sua boca em alta voz, irmãos, para glorificar aquele que reina, aquele que vai salvar a tua casa, aquele que vai salvar a tua família e aquele que vai entregar um milagre nas suas mãos. O inimigo vai cair através do louvor, irmãos. O inimigo vai cair através da adoração aqui nesse lugar. Assim como nós vimos nessa palavra, o inimigo caiu através da conversão e da oração, irmãos. No mover sobrenatural que está para acontecer aqui, nós cremos que o inimigo ele vai cair, irmãos. Se você tem línguas estranhas aí, fala em línguas. Se você tem glória, fala glória. Se você tem aleluia, fala aleluia. Porque nós cremos, irmãos, que o ambiente já está preparado para aquilo que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos você tem liberdade para adorar o Eterno. Eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo lá, bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor, o meu ser. Entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu gostaria que você, ainda com seus olhos fechados, você que ouviu essa palavra, talvez você está aqui hoje e o seu sentimento e a pergunta que você talvez pudesse ter feito antes de chegar é: para onde eu vou? O que farei? Como será que acontecerá? Talvez você está com o levante de filisteus. Talvez aquele povinho que você deixou crescer se tornou um grande inimigo. Talvez você em algum momento você falou: Senhor, eu acho que o chamado não é para mim. Eu acho que o ministério não é para mim. Eu quero que você levante suas mãos aos céus comigo. Se você quer retornar à casa de Deus, se você entende que talvez você saiu do propósito, talvez você fale assim: pastor, eu tinha tudo, e eu deixei para trás. Talvez você diga: pastor, eu estou na igreja, eu sou crente de verdade. Quem olha para mim acha que eu estou 100%, mas eu não estou, pastor. A minha fé está pouca. Eu acho que eu não estou aguentando mais. Preciso de ajuda. Preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. E assim, não tem ninguém te olhando, não tem olhares de julgamento, não tem dedos apontados. O que tem é uma igreja pronta a te abraçar, que tem uma igreja pronta a te receber de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como o pastor pregou aqui, talvez ele tenha falado tanto durante o culto, mas hoje, nesse momento, as escamas caem dos olhos, e você hoje reconhece que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Se você é um desses cristãos que eu estou falando, que talvez deixou se perder dentro da igreja, porque a dracma ela não se perde fora, a moeda antiga ela não se perde fora, ela se perde dentro. Onde o Senhor acende as luzes e diz: eu estou te procurando. Eu estou procurando aquela oração primorosa de novo. Eu estou procurando aquela oração que tocava os céus. Vem, pode vir à frente. Pode vir à frente.